Oi, oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa especial aqui, recebendo uma pessoa incrível. Deixa eu falar um pouquinho sobre ela já, pra gente já começar esse programa maravilhoso, tenho certeza que vai inspirar muito a sua vida. Ela é uma mulher forte, determinada, mãe de 2 princesas, cristã, empreendedora e com uma trajetória linda no mercado financeiro. Uma mulher que há 20 anos ajuda famílias e profissionais a organizarem suas finanças e viverem com mais responsabilidade e propósito. Com muita alegria, recebo aqui Fernanda Colli. Prazer! Prazer, muito obrigada pelo convite, me sinto muito lisonjeada. Espero hoje na nossa conversa poder contribuir e trazer, né, para quem está nos assistindo, vários insights e mensagens muito positivas. Com Obrigada, certeza, Mari. sem dúvida, sem dúvida. Será maravilhoso. A gente estava conversando aqui onde a gente tinha se conhecido. Fala aí pro pessoal. Sim. Eu sempre falo aqui no Blessing Show, você tem que aproveitar cada momento para se conectar, nem que seja uma palavra no futuro. Você pode encontrar essa pessoa novamente. E foi mais ou menos isso, né, Fê? Foi. Conta. Na verdade, onde a gente se conheceu foi um lugar curioso, né? A gente se conheceu num banheiro feminino, num curso que a gente fez juntas. No Transformatória, vamos falar aqui. No Transformatória Summit. Mandar um beijo aí pro Everson, pra Di. Beijo, Everson, obrigada, beijo. E a gente se conheceu no banheiro. E a situação foi a seguinte, foi após o almoço, eu tinha almoçado e não estava muito bem ali do estômago. E aí eu fui ao banheiro, dar uma respirada e tal, e a Mari estava lá com uma outra pessoa que depois fizemos amizade, que é a Isa. Beijo também, Isa. Beijo, Isa. E a Isa, ela é uma profissional fantástica sobre óleos essenciais. E aí ela falou, amiga, vem cá então. Ela tinha ali. Fez na mão um pouquinho de óleo de peppermint para eu cheirar, que para tirar o enjoo, o mal-estar, e ali a gente se conectou pela primeira vez, foi num banheiro, gente. Olha! Foi num banheiro. E aí, como a gente está nesse ciclo aí de network de amigos, a gente se conectou pela internet. Sim. E aí a gente foi conversando, né, Mari? Falando sobre tudo, sobre a vida, e aí... Mas a nossa primeira conexão é muito curiosa, assim, né? Curiosa. E é isso que a gente fala, né? Aproveite as oportunidades que você tem para se conectar. Com certeza. É isso. E é só o início, né, Fê? Começamos agora e tem muita coisa para viver e fazer. Sim, Fê, sim. fala um pouquinho para mim. Você é curitibana? Eu sou de Curitiba, nascida em Curitiba. Sou gêmea. É mesmo? Isso. Infelizmente, mas pelos planos de Deus, a minha irmãzinha veio a falecer com 3 meses de vida. Placenta era placenta diferente? Era gêmeas? Era diferente. Eu também era, sabia? É verdade? Com 7 meses eu nasci e também só eu sobrevivi. Ah, então. Do teu 3 meses ainda? A minha irmãzinha tinha 3 meses. E morei a minha vida inteira aqui, exceto num período pequeno que a gente se mudou para uma cidade do interior do Mato Grosso chamada Coxim, porque o meu avô estava estruturando uma fazenda. Ele comprou um lote grande lá e o meu pai foi de capataz. E aí cercando mesmo, né? Então eu lembro que a gente morou um pequeno período lá nessa cidade. Eu era muito novinha, eu devia ter uns 5, 6 aninhos, né? E exatamente, Mari, por quê? Inclusive a decisão de voltar foi porque eu tinha idade que eu precisava começar a estudar, a entrar na primeira série. Então eu fui parcialmente alfabetizada pela minha mãe em casa ali, né? E aí a gente veio para Curitiba por isso, porque eu tinha que entrar na primeira série. Então daí a gente voltou, mas foi um período pequeno. E aí você depois não lembra muita coisa? Não lembro qual. Eu lembro de. Meu Deus. Eu lembro de brincar com meu irmão, pequenininho, gorducho. Eu maquiava ele. Eu achava que ele era uma boneca, eu acho, né? Você só tem ele de irmão? Não, nós somos em 5 irmãos. Manda beijo já pra família. Beijo, amo todos vocês. Cada um de vocês tem um lugarzinho guardado no meu coração. Amo vocês, tá? Ah, que lindo. E moram todos em Curitiba? Tem gente Moramos fora? todos em Curitiba, graças a Deus. E a gente tem um convívio, assim... A minha mãe mora em sítio.
né? Então, minha mãe super jovem, inclusive quando eu nasci, a minha mãe tinha 16 anos e o meu pai tinha 28, eles eram super jovens. Olha. E foi uma dificuldade, inclusive, a perda da minha irmã, para eles entenderem, porque muito jovens ficaram frustrados ali, né? E a vida seguiu, depois mais 5 filhos maravilhosos. E eles são super jovens e decidiram se aposentar, né, mais cedo. Então, eles moram em sítio, já tem aí quase 15 anos. Olha. E a gente vai, se não todo final de semana, na verdade, todo final de semana, um dos 5 tá lá. Né? E muitas vezes acontece de estarmos os 5 com os filhos. Ai, que e aí a maravilha. gente tem esse convívio familiar bem intenso, né? Manda bem beijo pra mãe. Beijo, mãe, te amo. Adoro quando Ai. eu vou pra aí, suas comidinhas, as nossas conversas. Te amo também, pai, você é maravilhoso. Me forjou até aqui, você sabe disso. Te amo tanto. Ah, que lindo. Ela vai ver, né? Tá no sítio, mas tem tudo lá. Tem tudo lá. Hoje em dia, o sítio, né? Tem tudo, né? É pertinho daqui. Araucária, 40 minutinhos. Então favorece muito. Maravilhoso. E atualmente a estrada daqui lá é toda pavimentada. Não era antes, né? O que até perdeu a graça um pouquinho. Porque às vezes pegar a estrada de chão era uma delícia, né? Então, mas tem tudo, né? Tem tudo. Mas é um sítio. Tem vaca, tem... eventualmente, porque como a gente vai muito, acabou perdendo um pouquinho a graça para as crianças, né? Mas acorda cedo para tirar leite. Olha. É uma vida bem gostosa. E planta, tudo. E tudo de fruta. Horta. Ai, que maravilhoso. Vaca. E aí, assim, tudo, tem tudo. Né? E aqui de Curitiba, a região é legal porque tem essa oportunidade também, né? Você tem Curitiba, que tem tudo perto, mas tem ali um lugar que é pertinho e você pode viver uma vida assim desse jeito, maravilhoso. Tanto que os meus pais, eles costumam vir bastante a Curitiba durante a semana para resolver algumas coisas e tal, porque se for analisar, às vezes do bairro onde eu moro para vir até aqui hoje, eu gastei 30 minutos. Então a diferença é super pouca de também se deslocar do sítio para a cidade, né? Então eles vivem uma vida mais pacata, mais tranquila, mas com acesso a tudo. Maravilhoso. Né? Não, é uma delícia. E como é que era seu relacionamento com Deus aí nesse meio de infância, adolescência? Sim. Então, desde pequenininha, a família sempre, né, participando da igreja. Confesso, e eu tenho certeza que talvez muitos jovens, porque o que eu vou confessar agora é quando eu tinha ali meus 12, 13, a gente ia, mas eu não gostava. Então eu ia porque o pai e a mãe, né, tem que ir. Então tá bom, então a gente vai, respeita, né, porque é diferente da geração de hoje, o respeito que a gente tinha era muitíssimo maior, né. Então algumas vezes eu ia ali meio contrariada, mas isso foi criando gosto, isso foi criando mais corpo. E eu entendo que aonde a gente conseguiu ter mais felicidade e querer participar foi também em células em casa, participando, fazendo leitura bíblica. Então, assim, eu já participei de muita célula que a gente começava a ler, estava difícil de entender. Né? Porque a depender da versão da Bíblia, né, a NVI para mim é a melhor, porque fica mais claro as coisas, né? Então, às vezes a gente lia, voltava. Vamos tentar entender isso de novo? Então, assim, porque foi escrito, né, gente? Assim, alguns livros foram escritos para gregos. Então, assim, a gente também tem que tentar ter uma compreensão ali. Essa questão de célula foi muito importante, daí para o entendimento. E aí me deu, nessa fase que eu te contei, mais vontade de participar. Daí, de fato, da igreja. Porque aí eu já prestava mais atenção. E óbvio, eu já era uma moça, eu já deveria, desde os primeiros dias, prestar atenção. Mas era meio relutante no início. E até hoje, então assim, a minha mãe, ela encabeça muito isso.
ela cobra da gente no sentido assim, já não mais a gente vai com ela, né? A gente vai, a gente tem filhos, todos os meus... Eu tenho 2 irmãos que não têm filhos ainda, e os outros têm filhos. Então, a gente também pratica isso com as crianças. Eu sinto nas minhas filhas. Beijo, Carol. Beijo, Nina, minhas princesas. Nina tem 10 anos e Carol tem 13. Duas amorosas. Que linda. E eu tenho procurado trazer para elas na verdade já tem um tempo, antes de chegar naquela faixa etária da adolescência, que fica chato e que eu não gostava de ir, então eu já trago para elas uma situação baseada no que me fez ter vontade de participar. Então hoje, a gente já conversa em casa, lemos a Bíblia, e a gente tem um hábito bem legal. Eu coloco despertar todos os dias no meu celular, 7h05, que é exatamente o momento que a gente está no trajeto para a escola. Por que eu pensei nesse horário? Porque não vou falhar, não vai ter falha. Então hoje eu sempre falo para elas, vamos orar. Aí no começo a pequenininha eu falei, gente, é uma conversa com Deus. Não precisa usar palavras bonitas, não precisa usar falas marcadas, versículos específicos. Não, não é isso. Conversa com Deus, porque quem mais conhece o teu coração é Deus. Então, assim, do teu jeitinho, com a tua palavra, e eu até brinco às vezes para entrar na vibe delas, e cada dia uma começa e tal, né? Aí esses dias eu falei, Senhor, as crianças hoje têm prova, então o Senhor coloca na cabecinha delas a tranquilidade, porque o que elas estudaram é o que elas vão poder preencher. O que elas não estudaram, elas não vão conseguir fazer. E essa responsabilidade não é tua, pai. Essa responsabilidade é delas. Mas dê tranquilidade para elas e tal. Então a gente faz isso diariamente. Que maravilhoso. É um exercício super gostoso. Eu observo... isso é muito, muito... Eu às vezes me emociono até de ouvi-las. Porque 80% da oração delas é em agradecimento. Então, assim, obrigada, Senhor, pelo lanche que a mãe comprou ontem, porque muitas pessoas não têm o mínimo de alimento. Obrigada pela nossa casa, Jesus, que a gente dorme, né, tranquilo todos os dias. Então, eu vejo muito agradecimento nas orações das meninas. Eu planto isso nas minhas filhas. A gente participa da igreja todos os domingos. Quando falha, por qualquer motivo, eu falo, a gente vai ver online. Então, assim, e eu tenho uma outra coisinha que eu gosto, eu trabalho home office, então eu tenho uma funcionária comigo home office, e eu tenho a moça que trabalha comigo em casa, que me ajuda na limpeza da casa. Então, na sexta-feira, 9h40, hoje é sexta, hoje a gente não fez, mas voltando para casa, com certeza que a gente vai fazer. Eu também coloquei despertar, e eu falei, gente, só se tiver alguém sangrando ou a casa pegando fogo, senão não interessa. O trabalho que cada uma estiver exercendo vai esperar. A gente senta no sofá da sala e a gente ora também pelo nosso trabalho. Que maravilhoso. Então, assim, eu sempre pergunto também, né, tudo bem para você, né? Mas as minhas funcionárias estão comigo há tempo, então eu sei que são pessoas cristãs também. E cada dia uma traz, assim, e tem momentos de conversas com Deus, assim, maravilhosos e reveladores. Que lindo! A gente procura trabalhar isso em vários aspectos da vida ali, né? Na família direta, com as filhas, na nossa família indireta, que quer queira, quer não queira, os funcionários que trabalham com a gente, as minhas, graças a Deus, estão comigo há muito tempo. Então a gente procura abençoar de maneira geral tudo. Assim. Que lindo. E esse é o principal objetivo nosso, né? Sem esse fortalecimento espiritual, né, Fê? Não tem como a gente prosseguir. Às vezes buscamos sucesso em tantas áreas e o principal precisa estar alinhado. E como você bem fez em todas as áreas, em todo mundo que está ao seu redor. E com certeza, como faz diferença na vida delas, esse momento, né? Em que momento que elas estão ali na correria e você parar, que especial. Muitas vezes a gente nem se alonga tanto, sabe, Mari? Mas assim, eu faço questão. Sim. Né? Eu faço questão e assim, eu oro pelos meus clientes, eu peço para que Deus os abençoe, para que eles também tenham condição de prosperar, de continuarem na minha carteira de clientes. É
o negócio é ir abençoando tudo e todos, porque eu acredito muito que, como eu falei, Deus conhece o nosso coração, né? Sim. E se de repente a gente usar palavras que não são do nosso coração, eu ainda entendo assim, Deus, tenha misericórdia dessa pessoa acordar e de fato sentir o que está proclamando. Porque não é a beleza das palavras que você usa ao orar, não. É o que o teu coração sente. E a única pessoa não, né, que conhece na integridade o teu coração é Deus. Nem a gente conhece exatamente o nosso coração, né, no íntegro, sim. Não tem como. Que lindo, Fê, que lindo, muito especial. E você só começou a contar, não contou nem nada ainda da tua história. Muita coisa ainda aconteceu. Mas recapitulando, então, você sempre teve firme essa questão espiritual e como é importante essa base dentro de casa. Sim. E óbvio que às vezes quando você não tem esse suporte familiar em relação a isso, tem pessoas que buscam, mas quando você tem é bem mais fácil, né, Fê? Eu sempre uso, assim, eu tive alguns momentos, obviamente, na minha vida, de dificuldade, de luta mesmo. Coisas, assim, que a minha cabeça eu não conseguia nem saber por onde começar. E eu tenho uma coisa, esse é da minha avó, né? A minha avó é fantástica, beijo, vó, te amo tanto. A senhora, na verdade, é a estrutura que a minha mãe planta hoje em nós, com certeza veio da senhora, sem dúvida nenhuma. E ela uma vez me ensinou isso, e eu uso. Mari, se for fazer um projeto novo, ou se eu estou passando por uma dificuldade gigantesca, eu sozinha, eu e Deus, eu falo, Senhor, se for para ser da tua vontade, coloca na minha frente com glitter, purpurina, laço vermelho, portas abertas, facilita. Mas facilita, flui. Se não for da tua vontade para minha vida, tranca. Põe cadeado em portão, põe pessoa que não conecta. Não me deixa, Senhor, por favor, agir pelo meu pensar de ser humano. Então, assim, se não for da tua vontade, eu tô muito afim de fazer aquilo. Eu quero porque vai dar certo. Senhor, bloqueia. Mas, olha, pode até furar pneu no meio do caminho de determinada reunião. Sabe, assim, bloqueia. Não me deixa ficar cega pela minha vontade humana. Né? Eu sempre peço para Deus, eu falo, bloqueia mesmo. Agora, se for para ser da tua vontade, abre os caminhos, que as coisas aconteçam, né? Eu peço muito para Deus, eu brinco, ou eu quero uma caixa com um laço bem linda, ou eu quero uma porteira bem fechada, né? Porque a gente não tem o poder, a gente sonha, né, Mari? A gente almeja, mas assim, só quem já sabe aonde a gente vai chegar, aonde a tua vida vai chegar, aonde a minha, os passos do que vai acontecer, é Deus. Então, não tem como fugir disso, né? E às vezes eu falo isso, as pessoas falam, mas daí significa que você não corre atrás. Eu falei, não, eu continuo correndo e às vezes continua batendo na trave. Sim. Aí você me explica o quê? O que é isso? É sinal de Deus para mim. Exatamente. Então não quer dizer que eu também me acomode. Pelo contrário, eu sou uma pessoa bem acelerada, eu gosto de empreender, eu gosto de realizar muitas coisas. Eu sinto que eu tenho também, não só empresarialmente, mas eu gosto de realizar muitas coisas na vida pessoal, ajudar, né? O meu ato de servir, talvez, com certeza, seja... de amor, é serviço. O meu ato de amor é serviço. Maravilhoso. Exato. Né? Ô Fê, mas isso é maravilhoso e é isso que é ser cristão mesmo, né? Sim. Se transbordar e entender que o Senhor na nossa vida, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, ele faz isso, ele abre e fecha a porta. Que maravilhoso. Fê, olha só começou, gente, só começou o Blessing Show. Fica aí que a gente vai para um breve intervalo, já a gente vai saber mais da história da Fê, tem muita coisa ainda, fica aí que a gente volta já.
Estamos de volta com o Blessing Show. Quero agradecer você pela audiência de sempre no nosso programa. É um prazer saber que você tem assistido, tem gostado. Um beijo para você que nos assiste e quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal da Rede Super. Lá você vai poder conferir essa e outras programações da nossa TV com programas imperdíveis que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Segue a gente também lá no Instagram, o Instagram da Rede Super e o Instagram do Blessing Show também para você acompanhar os bastidores que rola aqui das nossas coberturas no nosso estúdio, para você saber em primeira mão quem vai estar aqui. Então segue a gente lá no Blessing Show. Me segue também para você também acompanhar o que eu ando fazendo aí, muitas coisas. E vamos já continuar com a Fê aqui. Muita história, né? Vamos já Muita história. Começar, porque você contou um pouquinho da sua trajetória com Deus familiar. Sim. Vamos para a parte aí sua profissional. Primeiro eu quero saber o que você almejava fazer quando você era criança. Você já tinha uma profissão em mente? Então, quando eu era criancinha, eu não me recordo muito bem de talvez todas, mas eu lembro que eu queria ser professora, né? Queria ser professora, não segui depois nesse sentido de formação, mas logo mais a gente vai conversar um pouquinho. Hoje eu não deixo de ser uma professora em alguns momentos, né, da minha trajetória atual, mas eu sonhava em ser professora. Queria ser professora, Uau. Achava demais, assim. E aí você foi crescendo, como é que foi essa tua questão profissional? Como que você chegou onde você está hoje, que é o mercado financeiro? Sim, eu atuo hoje no mercado financeiro, há 20 anos já, na verdade, né? Uau. E hoje o meu propósito é auxiliar famílias, profissionais liberais, dentistas, advogados, a terem mais clareza sobre as suas finanças, né? Então, eu sinto hoje que eu tenho uma propriedade, eu tenho uma facilidade de lidar com isso. Lidar de fato, Mari, com conta corrente negativa, com dificuldade às vezes de prosperar, porque assim, né, o prosperar financeiramente, só ele não traz felicidade. Mas, de fato, se alguns outros pontos estiverem alinhados, ele sim vai proporcionar para a tua família um sossego. Porque, poxa, você chegar, pagar direitinho um aluguel de onde você mora, é uma tranquilidade. Conseguir proporcionar para os seus filhos uma escola melhor, é tranquilidade, né? Então, o meu propósito, na verdade, é usar o meu conhecimento para ajudar as pessoas que, eu sempre digo, não se sinta culpado e não é seu erro. Você foi formado no que você estudou. Exemplo, eu atendo uma dentista e agenda cheia e tal, e nananã, mas no final do mês nunca fica ali aquela coisa positiva. Ela trabalha muito bem. Aí eu comentei com ela, eu falei, mas você nunca teve na faculdade uma matéria lá, finanças, né? Então não é tua culpa. E é para isso que eu ajudo, né, essas famílias. Mas como eu cheguei até aqui? Na verdade, eu comecei a empreender com uns 16 anos e eu nem sabia que estava empreendendo. Graças a Deus, eu não tinha necessidade de ajudar em casa financeiramente. Mesmo a gente tendo uma vida ali justinha, a gente não tinha sobra. Meu pai caminhoneiro, minha mãe dona de casa que fazia vários bicos assim. Minha mãe já vendeu camiseta estampada, serigrafia assim para escolas. Ela já trazia produtos do Paraguai para revender aqui. Ela já vendeu ovo de Páscoa. Tinha mente empreendedora então, também, ela né? fazia ali, porque o meu pai eventualmente ficava mais dias fora de casa, né? E quando ele voltava, era onde ele recebia por esses fretes e tal. Então, a gente tinha momentos de escassez. E aí, quando o pai chegava com o dinheiro, né, que hoje é tudo muito diferente, né, mas aí ele chegava com o dinheiro, aí dava aquela aliviada, separavam para onde ia, para onde não ia. Mas o fato é que, você falou agora, e muito talvez eu me inspirei vendo a minha mãe, pelo exemplo do que ela fazia, né. E aos 16 anos, sem precisar ajudar em casa, graças a Deus, eu comecei a vender sanduíche na faculdade.
E, nossa, eu fiz 5. Aí no outro dia 10. E olha que engraçado. Algumas amigas vinham e falavam, eu não gosto quando você faz a misturinha com maionese, pode ser com requeijão? Daí eu comecei a personalizar sanduíches. Olha. Comecei a vender muito sanduíche, até que um dia a universidade falou, olha, tá dando uma atrapalhada, porque os professores de outras turmas reservavam. Não tinha WhatsApp na época, não. Vinha, falava, ó, tá hora eu venho pegar o sanduíche. Então eu comecei assim. Eu, desde novinha, trabalhei numa banquinha de revistaria com doce, xerox, essas coisinhas, assim. Eu lembro que meu salário era R$100 na época. Nossa, olha. Era engraçado. E aí eu fui crescendo, sempre muito empreendedora. E eu tive uma oportunidade de começar CLT numa empresa que eu ia cuidar do financeiro. Aí eu pensei, eu sou empreendedora, eu sei cuidar de dinheiro pequeno, né? Não sei se eu vou saber aqui. Deixa eu só te perguntar, a faculdade que você fez era de quê? Eu sou formada em nutrição, eu atuei na área há menos de um ano e eu senti uma frustração ali financeira. Eu lembro exatamente o valor de faculdade que os meus pais pagavam versus a primeira entrevista que eu fui, a remuneração era inferior à mensalidade. Mas ok, aceitei, fui. Preciso dizer assim que eu sou uma pessoa ambiciosa, também para a questão financeira, mas sempre sem perder meu caráter e os meus princípios. Eu não me vendo, isso não existe. Mas confesso sim que eu gosto de buscar melhorias na questão financeira para minha família até hoje. Abre um parêntese, que é importante você falar, você falou de ambiciosa, e tem muita gente que não sabe a diferença, né, de ambição, ambiciosa e gananciosa, é diferente. Isso. Fala um pouquinho também sobre isso, porque tem a ver também com financeiro. Tem. Você ter ambição gente, sem rodeios, é você querer ter mais renda, ponto. Eu quero ganhar mais, eu quero prosperar. Porque eu quero mudar de casa de repente, porque eu gostaria de poder dar alguma coisa melhor para um filho, porque eu gostaria de promover, porque eu gostaria de repente de abençoar outras pessoas. Isso hoje na minha vida, graças a Deus, a minha condição me permite de abençoar muitas vidas, né? E eu sou muito grata a isso. E eu tenho certeza que isso só é possível porque o meu crescimento foi sempre pautado no caráter, no que é correto. Então, assim, é correto? É legal? Legal no ponto de vista jurídico, né? Sim. Assim, isso é certo? Então, ok. Se eu estiver num lugar que a proposta for, você vai ganhar o que você ganha hoje vezes 1,5, vezes 2. Só que você vai precisar, né? Eu digo, obrigada. Muito obrigada, mas assim, agradeço a oferta, sou educada, mas assim, isso é uma coisa que, e isso novamente, gente, vem de trás. O meu pai é um homem, até hoje, óbvio que até hoje ele seria, o meu pai, ele é extremamente um cara de caráter, sabe assim, ele estudou até a 3ª série apenas, para ajudar a mãe dele a carregar as coisas que precisava de costura e tal. Então, assim, a minha mãe, a mesma coisa, né? Então, essa questão do querer ter mais recurso financeiro não está atrelado a se vender por qualquer valor, não é isso. E eu entrei nessa empresa como CLT, eu trabalhei lá por 2 anos e ao longo da jornada, eu comecei a cuidar do financeiro de outras empresas do mesmo grupo. Eu comecei a ter que cuidar do RH, não tinha formação nenhuma em RH, porque precisou ali, né, funcionário e tal. E na época, o meu diretor, ele precisou cuidar de um projeto em Santa Catarina. E aí ele falou, eu tô indo, a gente vai se comunicar várias vezes durante o dia, e você é os meus olhos aqui dentro da empresa. Eu falei, não. Ele falou, sim, você dá conta. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Nessa época eu já tinha 22, 21, 22. Já tinha filho ainda não? Não, eu ainda tinha recém me casado, acredito, assim, foi bem nessa época. E não tinha filhos. Aí
trabalhei com ele 6 anos, Mari. Aí chegou um dia que eu tomei coragem. Eu bati na sala, falei, posso entrar? Pode. Daí eu comecei a chorar para conversar, porque eu aprendi muito ali, sabe? Muito, muito. Eu sou muito grata. E eu até hoje converso com ele. Beijo, Alexandre, você é fantástico. Ele permanece na mesma empresa? Ele permanece e a empresa dele já está bem maior, graças a Deus. Era dele mesmo? Era dele mesmo. E ele está, assim... Do ramo de finanças? Sim, ele já hoje está em outros patamares. Ele também é muito abençoado, muito próspero. Maravilhoso. Foi dele que eu aprendi a orar pela equipe. Que tudo. Ele é cristão, então? Sim, sim. Então, Alexandre assim, você vê... Alexandre Silveira. Já quero que ele venha aqui. Ele é fantástico, ele é fantástico. E ele segue até hoje, assim, que maravilhoso. Sabe? É lindo. E aí ali eu cheguei chorando, assim, né? Daí ele falou, calma, o que está acontecendo? Aí eu falei, é que eu decidi que enquanto eu não tenho filhos, não tenho um passarinho para dar água, eu tenho só ali a minha casa e tal, eu queria empreender, eu queria sair, mas eu não vou te deixar na mão. Aí eu lembro exatamente da frase dele. Eu imaginava ouvir isso de você muito antes. Você é uma profissional fantástica, obviamente eu não queria te perder, mas eu te apoio. Na mesma hora, a Mara, ele pegou uma sulfite. Ele começou a rabiscar um plano de negócio, uma sulfite. Nossa. O que você tem para investir? Eu falei, eu tenho pouco, tenho meu carro. Ele falou, você vai crescer aos pouquinhos. Você não tem muito, mas dá para começar. E é isso que eu também trabalho hoje com, né? E aí ele rabiscou ali, você tem tanto, só que você só vai poder atender X e A, não vai poder, aí você vai crescer, daí você vai pegar, daí você vai diminuir, porque hoje aqui você ganha X, lá na tua empresa você vai ganhar X dividido por 2, porque você tem que fazer o teu bolinho aumentar, e e me deu todas as letras, me apoiou. Foi a transição, assim, mais longa que eu tive, porque eu falei, eu não vou te deixar na mão. Ele falou, não vai mesmo. E até que ele encontrasse alguém do meu potencial de entrega, foram 8 meses. Eu trabalhei, eu fiquei 8 meses cumprindo o aviso, eu digo, né? Sim. Então, assim, eu não soltei da mão dele até que ele tivesse uma pessoa de confiança. E o mais legal foi no dia, assim, da minha despedida oficial. Nesse meio tempo, eu fui criando meu CNPJ, organizando sala comercial, já fui também me movimentando, né? No dia da minha despedida, ele me levou até a porta e ele falou, eu não vou descadastrar sua digital daqui. A porta está aberta para você. A hora que você quiser, você pode voltar. Isso foi um super fôlego, porque se eu estou começando a empreender, eu tive um baita de um mestre. Rabiscou para mim o meu plano de negócio. Eu honrei ele. Ficando lá esse tempo todo, com certeza, muitas pessoas talvez não fariam, né? Ainda está me dando oportunidade de, se não der certo, voltar. Eu tomei um fôlego, eu falei, agora eu vou. E aí eu abri minha própria empresa, fiquei nessa, aí o meu ex-marido, eu sou divorciada há 5 anos, eu constituí essa empresa sozinha, e a hora que eu vi que a empresa fluiu, falei, opa, tá indo bem. Eu chamei ele para trabalhar comigo. Ele era do ramo de box blindado, vidro, essas coisas, né? E ele veio. E aí ele também, com todo mérito, eu treinei, ensinei ele, né? Porque eu já tinha uma bagagem legal. E ele também tem todo mérito, né? Levantou a empresa junto comigo. A gente cresceu bastante. E na ocasião do divórcio, a gente achou melhor também a cisão da empresa. Porque, naturalmente, se você já não está convivendo familiarmente, né, numa paz, numa tranquilidade, empresarialmente isso ia acontecer. Então, a gente decidiu fazer essa cisão. Eu decidi deixar ele com a estrutura formada, com a equipe inteira, porque eu me sinto mais capaz, e mulher, né? Acho que é mulher, assim, não desmerecendo os homens, mas eu acho que a gente tem mais jogo de cintura para recomeçar, contratar mesa, computador, tal. Então aí realmente eu saí da empresa apenas com a minha parte que me cabia financeira, né? Que a gente dividiu. Foi super tranquila essa divisão, até porque eu penso assim, né? Ele é o pai das minhas filhas e eu quero que ele prospere tanto quanto eu.
Eu desejo para ele, assim, coisas fantásticas e, de fato, ele seguiu. A gente não tem muito hábito de falar mais sobre negócios, né? A gente hoje conversa, tem uma relação tranquila sobre as meninas, mas sobre negócios, cada um seguiu o seu. Mas eu acredito que ele está indo bem, que está tudo certo. E aí eu montei a minha estrutura. E comecei, aí nós tínhamos juntos um globinho, né? Cada um ficou com meio globinho. Então a gente teve que também dar uma recomeçada, né, nessa questão. E é do mercado financeiro, a minha empresa. E eu comecei a seguir sozinha, ele continuou seguindo sozinho. Eu descobri algumas coisas que eu não tinha experiência, que é, por exemplo, visita comercial, sentar para tomar cafezinho. Eu odiava. Hoje eu faço isso com o maior prazer, porque o meu melhor antes era cuidar da equipe, né, do operacional. Hoje eu já desenvolvi, inclusive, isso. E aí eu fui crescendo, daí me tornei sócia de mais uma empresa. No mesmo ramo? Não, outro ramo completamente diferente, porque Conta. daí já vem essa questão do não colocar os ovos na mesma galinha, né? Sim. Que é o que eu também ensino aos meus clientes. Então, eu entrei numa empresa de vende perpétuo, é uma empresa de um software de semijoias. Então, a pessoa vai lá, sabe essas moças que pegam maletas de semijoia, sai vender, volta, bipa lá, vendeu isso, acerta. Então, é um software, na verdade, que a pessoa paga uma mensalidade para ter esse controle dessas maletas, né? Olha, maravilhoso. Isso. E já tô com um plano aí no forninho, que assim ainda vai ficar um segredinho. Um spoiler, quando você voltar. Que seria um terceiro investimento que eu tô fazendo agora. Que maravilhoso. Fernanda, mas por que, né, não só para diversificar, mas qual que é o meu objetivo agora de vida? Né? Eu estou com 41 anos, moro numa casa muito abençoada, inclusive de espaço, eu amo a minha casa, com muito sacrifício, porque a casa que eu morava quando eu era casada era uma menorzinha. Eu tomei coragem, comprei uma maior, com, graças a Deus, o fruto do meu trabalho. Tá dando tudo certo, a gente paga todas as contas lá em casa em dia, é uma organização. Eu ensino as minhas filhas sobre organização financeira também. Maravilhoso. E por que você está empreendendo em coisas tão diferentes assim? Porque hoje eu estou com 41, então a minha saúde financeira e intelectual com 41 é uma. É hora de produzir mesmo, né? Então, vamos lá. Por quê? Porque eu quero chegar nos meus 50, eu só não quero ir morar no sítio que nem os meus pais foram, porque eu sou muito urbana. Mas eu quero poder ter um pouco mais de tranquilidade e de também estar... Eu sou muito próxima das minhas filhas, eu brinco, né? Eu sou empresária, eu sou Uber, eu sou cozinheira, porque eu levo e busco e escola, e uma tem coral, e a outra tem, né? E catequese, né? Então, eu corro com as minhas filhas também o dia inteiro, eu sou uma baita mãe, assim... Mas eu quero poder acompanhá-las com mais tranquilidade quando eu estiver na fase menos produtiva. Sim. Então é por isso que eu estou fazendo alguns investimentos aí diversificados para poder ter essa tranquilidade, né? Isso é muito importante, você pensar nisso mesmo no futuro, né? Às vezes você leva uma vida agora e você pensar em fontes. Mas ó, a gente vai falar mais disso no bloco que vem, para você dar mais dicas, você explicar mais como é que funciona o teu trabalho, para o pessoal entender. Gente, fica aí que a gente volta já com o Blessing Show, voltamos já. Estamos de volta com o Blessing Show. Mais uma vez quero agradecer você pela sua audiência aqui conosco. Muito obrigada. Muito feliz sempre de saber que você está assistindo. E eu quero falar dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores. Primeiro, Bruno Macário, meu cabeleireiro de sempre, deixando esse cabelo impecável. Tá bonito, Fê, o cabelo? Tá linda, uma gata. Olha, o Bruno arrasa sempre. Meu cabelo tá cada dia mais maravilhoso. E eu adoro quando ele faz esses cachos aqui.
amo. Se você quer também ter um cabelo maravilhoso tratado, vai lá no Bruno, ele atende pertinho do Shopping Paládio, no Salão 2002. Vou deixar aqui o Instagram para você mandar mensagem para marcar seu cabelo, para você ficar maravilhosa, mais maravilhosa ainda. Fala se você tá vendo, é homem, marca para sua esposa, para sua filha, para sua mãe. Com certeza você vai ser muito bem atendido lá. Que mais? Gislaine Santana Makeup, hoje foi ela que fez, sempre arrasa. 15 anos, casamento, formatura. Vai na sua casa, te atende super bem, maravilhosa, Gi. Unhas aqui, Mood Me Studio, maravilhosa. Tinha que ter ido essa semana lá, mas ó, incrível, impecável. Essa unha é minha, viu? Que ela trata, minha amiga Márcia. Um beijo pra você. Tá aqui o Instagram pra você também conhecer o trabalho das meninas. Chique e Simples também. Hoje eu não tô de Chique e Simples, mas lá você tem os melhores looks de tudo, alfaiataria, vestidos, maravilhoso lá, Fê. Fica no Shopping Itália, no centro, maravilhoso. O centro já tem um ambiente incrível, porque faz total diferença quando você chega num lugar, né, Fê? E é bem recebido. Sim, é um diferencial. Você já chega na loja, já se sente bem, sim, acolhido. Sim. E a Tati lá, as meninas são cristãs, então é um outro ambiente para receber você. Vai atender você super bem. Várias amigas já foram lá conferir os looks e ó, tenho certeza que você não vai se arrepender. Que mais? Pãozinho da hora aqui. Você falou que já conhecia. Conta aí que você Eu já mora... conheço. É super distante da minha casa, mas eventualmente eu passo lá e, gente, é irresistível. Eu tô aqui salivando. A gente só tá esperando aqui. É uma delícia, né? É maravilhoso. Muito caprichoso, né? E assim, a gente sente o sabor também de ingredientes de muito boa qualidade. Sim. Não é só bonito não, gente. É realmente muito gostoso mesmo. É isso, ó. Pãozinho Você da hora. tem várias unidades em Curitiba para você escolher o lugar mais perto de você. E daqui a pouco a gente vai se deliciar. Sim. Mas se você não quer ficar passando vontade, vai procurar o Pãozinho da Hora mais perto de você. O que mais? Mover para Curitiba, nesse sofá maravilhoso aqui. Bom, Fê, esse sofá? Super confortável. Maravilhoso. Eu achei chiquérrimo. Eu adoro esse tecido. É muito bom. Amei esse sofá. Movepar e Móveis Planejados aqui em Curitiba. Eles têm um showroom aqui no Batel, pertinho da PIB aqui no Batel. Vai lá, a Simone e o Diogo vão receber você super bem, toda a equipe. Você quer fazer móvel planejado para o seu escritório, para sua casa, eles te atendem super bem. Tá aqui o Instagram também para vocês entrarem em contato. E temática personalizados, ó. Fê, que xícara maravilhosa. Olha que coisa mais linda. Personalizada. Amei. Sempre tem o nome. A da Fê a gente vai mandar ainda pra você, viu? Personalizado. Mas eu até já falei, tá tão linda. Olha essa. Tá linda. Linda mesmo. Aqui, temática personalizados. Você faz tudo pra você. Brindes personalizados pra sua empresa. Caneta, caderno, caneca. Tudo. A Irene vai atender super bem você e o Silvio. Todo convidado aqui ganha essa caneca maravilhosa. E se você também quer essa caneca do Blessing Show, entre em contato com a gente, que a gente vai ter a nossa lojinha também do Blessing Show, com produtos personalizados. Se você quer essa caneca aqui, ó, tem várias frases. Essa aqui, ó, abençoada demais para reclamar. Tem também, somos abençoados para abençoar. Muita coisa, muita opção. Entre em contato com a gente, com a temática. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido lá. E também Perfecto Eventos. Lá você pode fazer seu evento também com a Irene e o Silvio. Vou deixar aqui o Instagram para você entrar em contato com eles. Pessoas maravilhosas. Um beijo para vocês, Irene e Silvio. E Fê, vamos voltar aqui. Vamos lá. Pra gente complementar aqui nossa conversa. Passa rápido, né? Passa. E eu falo bastante, né, Mari? Mas é maravilhoso a gente só te ouvindo, porque é muito bom ver aquilo que Deus faz. Eu tenho certeza que teu coração tá muito grato nessa fase da vida. Muito. A caminho da minha casa para cá, eu vim pensando sobre isso. Nossa, eu estou leve. Eu tô tão feliz. Eu cheguei uma hora antes, né? Sim. Eu vim assim, super, tipo, preciso chegar no horário, porque eu quero participar com leveza e tal, ainda até
Está sendo muito leve e eu tô adorando o nosso bate-papo, tá uma delícia, me sentindo super, super bem recebida. Tá uma delícia mesmo, nosso bate-papo. Obrigada. Eu que agradeço já a sua presença aqui, mas não acabou, não acabou ainda. Não, vamos Fê, falar mais eu quero um pouquinho. que você fale um pouquinho do que você faz hoje, explicar com mais detalhes para o pessoal de casa entender como que é o seu trabalho e qual é o objetivo que você faz, o público que você atende. Isso. Eu falei muito sobre a minha trajetória, né, que é importante também para as pessoas entenderem de onde eu vim, como eu me tornei, né. Então, assim, o meu, hoje, atualmente, eu estou sócia, então, em 2 empresas, né, que seguem em paralelo lá, inclusive eu estou aqui bem tranquila, porque tem a equipe lá cuidando de tudo, graças a Deus. Eu tomo algumas decisões mais estratégicas, né. Hoje, o meu objetivo maior é palestra, e assessoria financeira e barra educação financeira. Eu vou falar um pouquinho primeiro da educação financeira. Então, assim, quem é meu público? São famílias, profissionais liberais de diversas áreas, né? Médico, professor, eu atendo dentistas, advogados, eu atendo também pequenas empresas, porque grandes empresas eu tenho uma outra parceria com uma outra pessoa que também atua na mesma área minha, mas aí é uma fatia do mercado que eu designo para essa pessoa, né? E como que a gente trabalha na prática, né? Vamos lá. Mas entendi tudo, a história é muito bonitinha, mas como que é na prática? Bom, na prática, eu vou chegar para você e a gente vai ter que ter... A primeira coisa que vai ter que ser construída entre nós é, de fato, a conexão em si e a confiança. Porque eu vou adentrar numa coisa muito íntima sua, e é o seu ponto de dor. Então imagina, é o meu ponto de dor, eu estou sofrendo por conta disso, e eu ainda vou ter que abrir esse leque. Então eu sempre estou muito pautada na confiança, e não menos importante, eu também chego muito com essa frase: olha, a gente precisa ter confiança um no outro para eu poder te ajudar. Então, eu atendo as pessoas dessa maneira, a gente faz uma reunião de briefing, eu procuro entender cada história é uma história. Então, assim, eu sou consultora financeira, mas eu não sou dona da vida daquela família, daquele profissional. Então, eu, de fato, pego as finanças, planilha, extrato bancário, dói você passar isso para alguém. Mas se você quer essa ajuda... E assim, gente, eu sou muito de números, então eu também dou a certeza do vai dar certo. Vamos trabalhar nisso, não desiste. Eu quero te ver prosperando, eu quero te ver com dinheiro aplicado, entende? E eu não atendo somente pessoas que ganham muito, eu atendo pessoas que ganham pouco e ainda é o único provedor da família. E eu atendo pessoas que ganham aí muito pouco. Vou dar um exemplo, tá, gente? É um exemplo, não estou julgando que é muito e pouco. Vamos supor que pouco seja R$2.000 e vamos supor que muito é R$80.000. Então, eu atendo esses dois públicos. Acreditem que os de R$80.000 também estão endividados. E aí eu trabalho muito personalizado. Eu trago os números não mentem. Eu preciso ser racional nesse momento, porque normalmente essa pessoa não consegue ser racional, né? E não tem nada de errado com isso, né? Já comentei anteriormente. É falta de habilidade. E se você tem falta de habilidade e fica tentando fazer, sem ter habilidade, você só está prorrogando ou postergando o problema. Eu sempre digo, né? Virada do ano, eu vou. Não é virada do ano. Você tem que tomar no seu coração a decisão de querer mudar. Eu sei que dói, mas existem profissionais assim como eu que vêm para tirar essa dor. E ela acontece. Ela acontece, eu garanto que isso acontece. E quando eu termino um projeto de auxílio financeiro, porque daí a gente vai a depender ali alguns meses, né? Do que precisa ajustar, do que precisa cortar, do que a gente pode remodelar, do que é importante, do que não é. Quando termina o projeto, que eu vejo aquele sorrisão largo,
para mim, ai, me arrepiei, tá? Me dá uma sensação de dever cumprido, não só porque eu recebi os meus honorários para isso, Sim. não. É uma sensação assim, eu transformei uma vida com base no conhecimento que está dentro de mim. Uau. Então, eu brinco, né? A dentista que eu atendo. Eu falo, se você me der essas broquinhas que você tem aí, esses negocinhos que você pisa, eu não sei nem por onde começar. E tá tudo bem. A gente não precisa ser bom em tudo, né? Então, o meu trabalho é muito de auxílio financeiro nesse sentido. Inclusive, eu sempre finalizo ele com práticas, porque a gente, como vai trabalhando juntos, né? Com práticas de como a pessoa continuar fazendo. Então, é uma palavra um pouco feia, mas eu adoro ser uma muleta, porque a ideia é que a pessoa consiga permanecer e continuar do jeito quando eu saio do nosso projeto, né? Isso acontece, mas eu descobri que eu também não sou só muleta. Esses dias recebi um WhatsApp de uma médica que eu atendia, ela era médica recém-formada na época. Não vou falar o nome dela aqui, porque nessas situações, mas ela sabe quem é ela, um beijo. Amada, você é, assim, um exemplo, você é um dos cases mais lindos que eu tenho. E ela, médica recém-formada, ganhava muito dinheiro e não sobrava nada. Eu dizia para ela, você devia ter vergonha na cara, porque tem tantas famílias que com tão menos conseguem se virar. E a gente resolveu as finanças dela, ficou lindo. E tem um mês que ela me mandou o WhatsApp falando, olha, acho que eu preciso de você de novo. Eu falei, não, o que aconteceu? Ela falou, não, é que agora eu investi num apartamento, tá financiado, mas tá dando certo, tô pagando. Falei, você foi morar sozinha, porque na época não era sozinha, né? Falei, parabéns, que legal. Mas é que eu queria também agora pensar num investimento, que eu queria que, olha a visão já, eu queria que o investimento pagasse a parcela do AP. Falei, é sobre isso. Falei, vamos voltar a conversar. Então, ela voltará a ser minha cliente, provável, né? Muito possivelmente. Que maravilhoso. E o meu trabalho é esse, tirar a dor de quem não está conseguindo fazer, alinhado aos propósitos daquela pessoa, daquela família, não aos meus, porque cada um tem uma realidade ali, né? Que, isso precisa ser muito respeitado para o projeto dar certo. E deixar as pessoas prosperarem, seguirem a vida e de repente empreender, né? É uma delícia, é tão gratificante, é muito gostoso. Você estava falando e eu estava lembrando algo que eu vi, acho que foi ontem, antes de ontem, um empreendedor na internet conhecido entrevistando uma pessoa, sabe, daqueles programas de um profissional contra 30 que não é, sabe? Eu sei exatamente. E ele falando que, eu fiz isso a vida toda e levei tantos anos para conquistar. Ele falou assim, mas por que você não procura uma pessoa especialista na área que você queria? Porque você ia muito mais rápido. Sim, sim. E com muito mais eficácia. Sim. Então, a parte da finanças, tem gente que pensa, poxa, mas eu posso, eu consigo. Mas, poxa, faz total diferença você ter um profissional especialista, principalmente numa área que é uma dor da maioria da população. Sim, Mária, você tem razão e eu vou te dizer, ao longo dessa minha jornada, eu já compreendi que a pessoa tem, primeiro, vergonha, muita vergonha de expor para alguém que você precisa, né? E muitas vezes são crenças limitantes. Sim. Então, assim, nas primeiras sessões minhas ali, a gente nem mexe com o número. Primeiro eu preciso da conexão e da confiança. Aí, às vezes, é uma pessoa que pensa assim, não, mas o meu pai a vida inteira só comprou dos mais baratos, só levou em restaurante dos mais baratos. Eu falei, gente, vamos pensar assim, como seu pai fez lá, não quer dizer que estava errado, mas vamos criar aqui na tua família, você, a tua esposa e o teu filho, qual é a ideia de vocês? É porque ganhar muito dinheiro é sujo. Sim. É porque quem é rico é porque faz coisa ilícita. Não, rico não entra no céu, tanta coisa. Tem essas também, rico não entra no céu. Daí, na minha cabeça, né?
que nem tudo que eu vou pensando eu vou falando, porque eu preciso criar a conexão. Sim. Eu vou pensando assim, né? Rico vai para o céu com toda certeza, especialmente porque ele tem a capacidade de abençoar outras famílias. Sim. Né? Então, assim, mas e aí a gente vai desenrolando, né? Mas o meu projeto é esse é o projeto principal. E agora, recentemente, eu resolvi também trazer essa vivência que eu tenho, essa experiência que eu tenho, não de um para um, mas de um para centenas, se Deus quiser e abençoar, se for da vontade dele, para milhares. Então, eu comecei agora palestrando, já tive a oportunidade novamente pela Escola Transformatória, de palestrar em grandes palcos. Teve um deles até que era em Maringá. Era um palco tão... E olha que engraçado, numa das aulas ali, a gente teve que fazer um bilhetinho dizendo o que a gente almejava ser no futuro. E eu, muito sempre encorajada, eu pensei, bom, eu tenho que escrever um sonho grande aqui. Eu escrevi ali, entre várias coisas, uma delas era, quero ser uma palestrante que saia de trás das coxias. E sair de trás das coxias é um palco grandão, né? Sim. É um teatro. E aí lá era o teatro. Aí eu lembro que eu olhei assim, eu falei, gente, meu sonho começando a revelar. Eu já não estou subindo uma pequena escadinha e apresentando, eu estou saindo de trás de uma coxia, né? Uau. Então, agora esse projeto é também de trazer tudo o que eu sei, o que eu posso contribuir para um crescimento, para mais pessoas de uma única vez. Que maravilhoso. Mas a consultoria continua também, né? Porque é um trabalho que eu amo fazer também. Sim. Mas a palestra tem sido muito gratificante. Eu estou ali falando às vezes sobre o que a gente falou aqui, eu vejo cabecinhas assim, eu, tipo, sabe, assim, pensando, tipo, nossa, por que... E aí, de repente, é onde caem às vezes essas fichas, Sim. né? É importante as pessoas saberem que tem profissionais que ajudam, e que precisa ser quebrado esses paradigmas da vergonha, né? Vergonha é não conseguir honrar as suas contas, contrair dívidas, né? Exatamente, que incrível, Fê. Ó, a gente vai deixar aqui o Instagram para vocês seguirem muito a Fê. E não só de consultorias, mas como ela falou, palestra para seu evento, para tudo, para sua empresa também, né? Também. Então a gente vai deixar aqui o Instagram. E ó, quero que você deixe uma mensagem final para os nossos telespectadores ali. Com certeza. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Que Deus possa prosperar, né, na vida de vocês em abundância. Então, primeiro a gente sonha e a gente vai realizando, mas o sonho, eu sempre digo, ele tem que ser grande. Então, que seja realmente numa abundância tremenda, inclusive na vida financeira, a gente falou aqui, né, na vida espiritual, e que você consiga também, enquanto profissional, não sei qual, né, a sua área, mas que você tenha sempre os seus princípios bem consolidados ali, que Deus vai te honrar em qualquer trabalho que você esteja realizando. E se você não está realizando nenhum trabalho, que Deus abençoe e prepare um trabalho realmente merecedor e digno para você. E está sendo um prazer estar aqui conversando com todos vocês. Mari, maravilhoso. Obrigada, maravilhoso. Amiga. Obrigadão, viu? Amei, Obrigadão. viu? Amei. Eu que agradeço, tenho certeza que somou muito na vida dos nossos telespectadores mais uma vez. Gente, vocês sabem que aqui só vem gente especial. E você volta, porque tem muita coisa pra falar ainda. Volta sim. Aqui. Depois que vem aqui no Blessing Show, já vira sócio. O pessoal já sabe que a gente quer trazer mais pessoas aqui pro bate-papo. Com certeza. O negócio é que a gente vai ter que aumentar o tempo, porque o tempo é curto. Mas foi demais. Obrigada, viu? Obrigada a você também pela audiência aí com a gente mais uma vez. E até o próximo programa. Tchau! Valeu, gente. Obrigada.